Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos resolver o exercício 17, tá? Bom, o exercício 17, ele tem o seguinte enunciado. Para diminuir a quantidade de poluição que os veículos automotivos emitem durante a queima dos combustíveis, foram criados os conversores catalíticos, também chamados de catalisadores. A principal função desses dispositivos é transformar alguns gases tóxicos, entre eles o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, em gases menos poluentes, menos prejudiciais, ao meio ambiente. Uma das reações que ocorre nesse processo é representado pela equação. No caso, essa daqui, ó. Monóxido de carbono reagindo com oxigênio, catalisado por prata e paládio, formando CO2, tá? Por isso que o catalisador é tão caro, tá, gente? Dentro daquele catalisador nós temos prata e paládio, que são metais aí bem caros, tá? Aí ele pede que, com base nessas equações, essas daqui de baixo, ó, a gente determinar a quantidade de energia necessária para transformar 2 mols de monóxido de carbono em dióxido de carbono. Aí, nesse exercício, ele apresenta as equações de uma maneira um pouco incomum para a gente, né? Porém, a gente já sabe que, apesar daqui as quantidades de energia estarem representadas diretamente na equação com um sinal positivo, como elas estão presentes nos produtos, tá? Isso significa que essa energia aqui, ela está sendo liberada, tá? E se ela está sendo liberada, é um processo exotérmico, ou seja, o valor dessa energia aqui, dessa variação dessa entalpia, ele é negativo, tá? Então, vamos montar a nossa equaçãozinha aí, do jeito que nós já estamos acostumados em montar ela, tá? Como a gente fez aí no exercício 13 e no exercício 15. Nesse caso aqui, assim como eu estou sempre falando para vocês, nós sempre temos que ver o que a gente vai querer no final da equação. No final da equação, o dióxido de carbono tem que estar do lado dos produtos e o monóxido de carbono no lado dos reagentes. Aqui, ó, as equações que nos foram dadas, na primeira, o monóxido de carbono tá nos produtos, tá? E na segunda, o dióxido de carbono tá nos reagentes. O dióxido de carbono tá na posição que a gente quer. Essa equação vai permanecer desta maneira. Já aqui, nós não queremos o monóxido de carbono nos produtos, nós queremos ele nos reagentes. Então essa equação inverte, invertendo também o sinal dessa variação de entalpia. Desse jeito, tá, gente? E aqui, para finalizar, você escreve as variações de entalpia com seus sinais propriamente, né, invertidos ou não.
A primeira nós invertemos, então inverteu o sinal também. A segunda permaneceu igual, então não precisa inverter o sinal, tá? E aí vamos fazer aquelas continhas simples de somar e dividir, somar e dividir. Somar e dividir, ó. Somar e subtrair, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar o quê? Se em algum momento os valores que estão aqui estão repetidos aqui embaixo, tá? Se tiver repetido, nós somamos. Se não tiver repetido, nós observamos os produtos e se tiver ele duas vezes, né, a gente subtrai, tá? O CO não tem nenhum lugar aqui, não tem nenhum lugar aqui. Outra análise importante de fazer, esqueci de comentar, é se há a necessidade de multiplicar os coeficientes estequiométricos, tá? No caso aqui, os principais produtos não têm coeficientes estequiométricos, ou seja, implicitamente nós temos o valor 1 aqui e o valor 1 aqui, tá? Ou seja, aqui não precisa ser multiplicado nenhum coeficiente estequiométrico nesse exercício, tá? Então aqui é só copiar mesmo. CO, gás. Se a gente olhar agora aqui embaixo, né? O grafite ele está sendo repetido aqui, coeficiente estequiométrico 1, né? Só colocar um aqui para vocês enxergarem legal. Quando não tem nada aqui, implicitamente já é considerado 1, tá? Como é 1 e 1, nós só cortamos. Então não vai ter grafite no final. Professor, não seria legal também a gente multiplicar ou dividir esse coeficiente estequiométrico para o oxigênio ficar com o mesmo nas duas equações, o oxigênio ficar com o mesmo coeficiente estequiométrico? Se você fizesse isso, você vai modificar todo mundo aqui. E se todo mundo aqui ficar pela metade, né, você vai ter um problema depois. Então, nesse caso, não precisa multiplicar e nem dividir o coeficiente estequiométrico. É só mesmo fazer a subtração dele na hora de acertar a equação. Nesse caso aqui, a gente tem meio oxigênio menos um oxigênio. Sobra meio. Então, aqui, ó. Vou colocar um aqui. Tá? Aqui consome tudo. E aqui consome só um. Tá? Sobrando meio. Certo? Se sobrou meio, você traz ele aqui para baixo. Aqui não tem mais nada em cima. Só sobrou mesmo o CO2. Certo? Acertamos a equação? Acertamos a equação. Agora vamos analisar aí, né, a variação da entalpia. Aqui, como eu falei para vocês no exercício anterior, você não precisa ficar colocando toda hora naquela equação química enorme, tá? Você pode aqui mesmo já fazer, né, a soma desses valores. É como se aqui tivesse o sinal de mais, tá? O resultado disso aqui, nós temos um sinal negativo. O valor negativo é muito maior do que o valor positivo, então esse valor vai ser subtraído desse valor. Mas o sinal vai permanecer negativo, tá? Como menos 67,7 quilocalorias, tá? Então, para 1 mol
de CO2, de CO. Eita, errei. Nós temos 67,7 quilocalorias liberadas, tá, gente? Por isso que não tem o sinal negativo, porque eu já estou dizendo aqui que ela foi liberada. Quanto que a gente vai ter para 2 mol? Tá? Lembrando que a pergunta era: com base nas equações, determine a quantidade de energia necessária para transformar 2 mol de monóxido de carbono em dióxido de carbono, tá? Por isso que a gente está querendo saber quanto que é o valor de quilocalorias que vai ser necessário para transformar 2 mol. Aqui é só dividir por 2, né? Vocês concordam comigo? Eu espero que sim. Então a gente pode falar que, portanto, são necessários 135,4 quilocalorias liberadas. Beleza? Encerramos esse exercício por aqui. O próximo exercício é o 19. Olha só. Vamos ler o enunciado do exercício 19. O hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como leite de magnésia, pode ser usado como antiácido e laxante. Dadas as reações abaixo. Aí ele nos dá as reações, né? O magnésio mais O2 é óxido de magnésio. Hidróxido de magnésio se decompõe em óxido de magnésio e água, tá? E o gás hidrogênio mais gás oxigênio forma água. Nos dá essas variações de entalpia, tá? Mas ele quer saber qual que é o valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio de acordo com essa reação. Aí ele nos dá essa reação aqui, ó. Magnésio sólido, hidrogênio, oxigênio, que forma o hidróxido de magnésio, tá? Que é o nosso produto aí de interesse para a formação. Ou seja, ele quer saber, né, qual que é a entalpia da formação desse composto aqui na hora que você vai fazer a reação química para obtê-lo, tá? Lembrando que esse composto aqui ele tem um caráter básico, né, gente? Quando você ingere o leite de magnésia, você vai estar com azia, ou seja, quando você está com azia, você tem muito ácido clorídrico no estômago. Esse ácido clorídrico começa a criar uma queimação. Você ingere o hidróxido de magnésio, que é uma base, e lá dentro do seu estômago vai haver uma neutralização, né? Ácido-base. Vou colocar aqui só para vocês contextualizar com o negócio. MgOH mais HCl. Todo mundo sabe que isso aqui vai formar o sal MgCl mais água, tá? Isso daqui é uma reação de neutralização ácido-base, que é bem comum aí. E o hidróxido o cloreto de magnésio, ele é solúvel, ele vai embora na urina, tá? Também existe o hidróxido de alumínio para fazer esse tipo de... para neutralizar aí a acidez do estômago. Só que ele não é aconselhável porque o hidróxido de magnésio não é solúvel em água, tá? E aí ele fica no seu corpo o resto da vida e se acumula e pode te trazer malefícios para a saúde. Vamos continuar aqui rapidinho, para esse vídeo não ficar longo. Eu só achei importante trazer essa informação para vocês, tá? Aqui eu faço isso aqui para a gente não confundir as bolas, tá?
Vamos lá, vamos escrever todas essas equações aqui embaixo, invertendo as que forem necessárias, tá? Bom, aqui nós temos magnésio sólido nos reagentes, hidróxido de magnésio nos produtos. Então nós temos que mexer nessas equações de maneira que essas equações fiquem de uma forma que no final vai gerar isso daqui pra gente. Então a primeira tem magnésio sólido nos produtos, nós só copiamos, tá? Essa daqui tem hidróxido de magnésio como reagente, então nós vamos invertê-la. E essa daqui, ela tem água como produto, O2 como reagente e gás hidrogênio como reagente. Então, do jeito que a gente quer, só copiá-la. Aí vocês estão aí na sua casa me vendo escrever tudo isso e falando: professor, você está esquecendo dos coeficientes estequiométricos. Eu estou não. Olha só. Como aqui a gente tem como produto final 1 e 1, tá? É interessante que esses coeficientes estequiométricos aqui fiquem iguais. Portanto, para que fiquem iguais, se aqui eu tenho 2, se aqui eu tenho 2, o que eu tenho que fazer para que esse magnésio sólido fique igual aqui? Vou dividir toda essa equação aqui por 2. Certo, gente? Aqui também, ó, eu tenho H2 e tenho O2, eu não tenho 2. Então vou dividir tudo isso daqui por 2. Certo? Por isso que o que era 2 ficou 1. O que era 1 ficou meio. O que era 2 ficou 1. Opa, eu falei 1 e escrevi 2, né, gente? Mas é um tapado mesmo. Dá pra vocês verem que é 1? E aqui, ó, mesma coisa. O que era 2 ficou 1. O que era 1 ficou meio. Tá? E o que era 2 ficou 1. Dividindo os coeficientes estequiométricos, divide-se também as variações de entalpia. Então aqui, a variação de entalpia vai ficar igual a menos 601,8. Aqui a variação de entalpia vai ficar igualzinho que estava lá, só que invertido, porque nós invertemos, né? 37,1 kJ. E aqui a variação de entalpia vai ficar igual a menos 285,85 kJ, tá? Galera, eu não estou fazendo essas contas tudo de cabeça não, tá? Eu já deixei tudo preparado para evitar aí ficar perdendo muito tempo fazendo cálculo. Mesmo assim, a gente já está gastando um tempão aqui. Olha só. Aí agora, nós vamos fazer aquelas continhas de somar e subtrair que nós já estamos acostumados. Correto? Vamos lá. Nós temos Mg sólido. E nós não temos Mg sólido em mais nenhum lugar da reação, nem nos produtos, nem nos reagentes. Então, só copia. Mg sólido, tá? Coeficiente estequiométrico 1. Oxigênio. Nós temos meio oxigênio aqui, mais meio oxigênio aqui. Soma-se 1. Nós temos uma molécula de oxigênio. Não temos oxigênio nos reagentes. Então, copia. Mais 1
O2, tá? Vamos para a equação de baixo. Mg, ó, óxido de magnésio. Aqui nós temos um óxido de magnésio, aqui nós temos um óxido de magnésio. O que acontece com esses carinhas aqui? Corta porque eles estão em posições invertidas. A água. Aqui nós temos uma água, aqui nós temos uma água. Corta também, tá? Eu devia ter colocado colocar em cores diferentes aqui para vocês saberem exatamente o que está acontecendo, tá? E qual que é a última análise? H2 e O2. O O2 já foi, H2 não tem mais nenhum para somar nem para subtrair, então só copio o H2 aqui, tá? Um H2, beleza? E no lado dos produtos só sobrou mesmo o magnésio, hidróxido de magnésio. Isso aqui é gás, isso aqui é gás. Certo, gente? Ficou igual o que a gente tinha lá em cima? Ficou igualzinho, certo? Só somar esses caras aqui. Opa, esqueci que isso aqui é positivo. Não, isso aqui é negativo, né? Todo mundo negativo aqui. Então, qual que vai ser a nossa variação de entalpia desse cara aqui? Soma-se tudo, menos, menos e menos, sinal negativo no final. Aqui é só uma soma, só que com sinal negativo no final, né? 924,75 kJ. Beleza, gente? Aí, analisando as alternativas que nos foram propostas, nós chegamos à alternativa D. Beleza? De novo, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é como eu falei anteriormente, esse tipo de cálculo demanda, né? O próximo cálculo vai ser ainda mais difícil, vai ser um exercício do Mackenzie. Provavelmente eu vou gastar um vídeo inteiro só nele, tá, gente? É isso aí. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima.